A tuberculose é uma doença infecciosa do tipo crônica, lembrando que seu agente etiológico é o Mycobacterium tuberculosis. Ele é aeróbio e sua reprodução é lenta. A sua duplicação é em torno de 18 horas. Por isso é uma doença de característica de evolução muito lenta. A sua transmissão se dá por meio de homem a homem, ou seja, o indivíduo tem que estar com a tuberculose ativa no seu organismo. E também se dá pela fala e principalmente pela tosse. O agente etiológico é gram-positivo, possui um diâmetro de 0,2 a 0,3 nanômetros e comprimento de 3 a 5 nanômetros, é corado através da cloração de Zell-Nielsen, não possuem esporos e nem cápsulas e não produzem toxinas. Eles são sensíveis a calor, radiações ultravioletas e raios-x. O PPD é um teste rápido, onde vai ser realizado em indivíduos que foram expostos diretamente com pessoas infectadas e é realizado por via intradérmica do antebraço, onde vai ser aplicada uma solução de derivado proteico chamada tuberculina. Vai ser 1 ml dessa solução. Essa tuberculina ela deve ser conservada entre 2 a 8 graus Celsius. A leitura do resultado desse teste deve ser feita entre 48 a 72 horas, podendo estender-se até 96, caso haja necessidade. Resultados abaixo de 5 mm são considerados resultados negativos. Reações acima de 5 mm são considerados positivos. E pessoas que foram vacinadas com BCG, ou pessoas que com câncer, HIV e que fazem uso de esteroides, podem dar resultados falsos negativos. Diagnóstico da tuberculose pulmonar. Para que o diagnóstico da tuberculose pulmonar seja dado corretamente, é necessário que o paciente passe as informações corretas sobre os sintomas, quando surgiu, se os sintomas se intensificam ou possui sangue na secreção após a tosse, se já tomou vacina contra a tuberculose, se também é fumante ou consome bebidas alcoólicas. Ela pode se apresentar de forma primária, que é comum entre crianças, apresentando sintomas como febre baixa, sudorose noturna. O diagnóstico pode ser dado através do exame físico. A tuberculose já na fase secundária ocorre em qualquer idade, tosse seca ou produtiva. A expectoração pode ser purulenta ou mucoide, com ou sem sangue. Sudorose noturna e anorexia são comuns nesse caso. Embora o paciente sem perda de apetite também pode ter tuberculose pulmonar. O grau mais avançado da tuberculose pulmonar é a miliar. Nesse tipo de tuberculose, as bactérias estão disseminadas na corrente sanguínea, provocando lesões em outros tecidos. Esse tipo de tuberculose afeta pessoas com outras doenças de base, como cirrose, câncer, doenças reumatológicas e imunodeficiências. Situações de baixa imunidade também favorecem o desenvolvimento desse tipo de tuberculose. Normalmente, os sintomas desse tipo de tuberculose são inespecíficos, tais como febre, fraqueza e perda de peso. Também podem ocorrer sintomas mais específicos, como dor de cabeça no caso de meningite. O paciente também pode apresentar lesões na pele, presença de linfonodos, problemas respiratórios e digestivos, aumento do fígado e do baço. Os procedimentos para o diagnóstico é feito também com a coleta de escarros. Se o micro-organismo for encontrado, a doença será confirmada. É realizado o teste do PPD e exame radiológico do tórax. As apresentações extrapulmonares da tuberculose têm seus sinais e sintomas dependentes dos órgãos e sistemas acometidos. As principais formas diagnosticadas em nosso meio são tuberculose pleural. É a mais comum forma de tuberculose extrapulmonar em indivíduos imunocomprometidos, sobretudo com AIDS. Cursa com dor torácica do tipo pleurítica. O diagnóstico da tuberculose pleural é feito através de raio-x do tórax, análise do líquido pleural e do tecido pleural. A cultura associada ao exame histopatológico do fragmento pleural permite diagnóstico em até 90% dos casos. Há também outros tipos de tuberculose extrapulmonares, como a tuberculose óssea e a pericárdia, que a tuberculose óssea é a mais comum em crianças ou pessoas entre 40 e 50 anos, e a tuberculose pericárdia tem apresentação clínica subaguda. Diagnóstico bacteriológico. O diagnóstico bacteriológico é um método simples e deve ser realizado em laboratórios públicos e privados. A baciloscopia do escarro permite detectar de 60 a 80% dos casos de tuberculose pulmonar, já que esses são os responsáveis pela transmissão.
A cultura é um método de elevada especificidade e sensibilidade no diagnóstico da tuberculose. Os métodos clássicos de cultura dessas micobactérias são os meios de cultura sólido, porém o seu tempo de detecção de crescimento é demorado, fazendo com que o seu diagnóstico seja liberado após 42 dias depois da incubação. Já o método de cultura no meio líquido tem os seus resultados liberados após de 5 a 13 dias. Essa cultura de micobactérias é indicada para casos específicos, como em pacientes que possuem suspeita de tuberculose em amostras falcibacilares, que são com poucos bacilos. A quantidade e a qualidade das amostras realizadas influenciam na realização do exame. O material deve ser armazenado em potes transparentes de tampa de rosca, de plástico, e tem que ter a identificação do paciente no pote, que é feita pelo profissional. A coleta deve ser realizada em ambientes de locais abertos ou então com níveis de segurança adequado, de biossegurança adequada. O diagnóstico deve ser feito a partir de 2 amostras, onde a primeira é realizada no local da consulta e a segunda é orientada para que o paciente faça após o despertar. Então, é pedido para o paciente que lave bem a boca, inspire profundamente, prenda um pouco a respiração e escarre após forçar a tosse. É necessário obter 3 eliminações. A tuberculose tem cura e o seu tratamento é disponibilizado pelo SUS. O tratamento diretamente observado consiste na ingestão diária de medicamentos pelo paciente, sob a observação de um profissional. O paciente deve ser orientado com como será a forma de tratamento, os medicamentos que deverá tomar e a duração e o regime que será submetido. Logo na primeira semana de tratamento já é possível observar algumas melhoras nos seus sintomas. Portanto, é necessário orientar o paciente que realize o tratamento até o final, independente das melhoras.